Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Paulo queria que eles tivessem consciência disso. Eu creio que boa parte dos problemas que nós enfrentamos na igreja, nós como cristãos, é que nós não temos consciência, nós não vivemos conscientes do momento em que nós estamos vivendo. Deus já realizou as principais etapas da história da redenção. Ele já elegeu e predestinou na eternidade, ele criou o mundo, a queda do homem já aconteceu. O seu Filho Jesus Cristo já veio ao mundo para realizar a redenção. A chamada da igreja está a pleno caminho, caminhando plenamente. A próxima etapa é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o dia do juízo. Então nós precisamos estar conscientes de que época nós estamos vivendo. Estamos vivendo exatamente nesse tempo. Com base nisso, o apóstolo Paulo diz no verso 11, já é hora de vocês despertarem do sono. Ele provavelmente estava repreendendo a igreja de Roma pela letargia espiritual ou pela indiferença para com as coisas de Deus. É muito comum o crente se envolver com o dia a dia nas suas obrigações, que são justas. Ele tem que trabalhar, tem que levar os filhos para a escola, ele tem que pagar as contas, ele tem outras atividades que são lícitas e que são verdadeiras. Porém, o que acontece com frequência é que ele se deixa envolver por estas coisas e ele deixa de lembrar e de viver à luz dessa consciência do tempo em que ele está vivendo, que são os últimos tempos, a última hora, a última badalada do relógio da história desse mundo. Então Paulo diz, vocês conhecem o tempo, então está na hora de vocês acordarem do sono, de vocês deixarem de serem indiferentes para com as coisas de Deus. Está na hora de levantar dessa letargia em que vocês vivem, como se o mundo fosse durar para sempre. É isso que as pessoas do mundo pensam, que o mundo vai durar para sempre. Compram terras, compram propriedades, querem deixar o seu registro na história, geram filhos e querem netos, como se o mundo fosse durar para sempre. Essa é a mentalidade do mundo. Mas o cristão sabe que o mundo se caminha para um fim e que esse fim está próximo. Nós conhecemos o tempo. Nós sabemos que a história caminha para um término e que esse término não está distante. Por isso, está na hora de despertar do sono. Está na hora de viver à luz dessa realidade espiritual que a Bíblia nos fala com tanta clareza. Ele dá dois motivos aqui que eu já adiantei. Os dois motivos pelos quais ele diz, está na hora de vocês despertarem, vocês conhecem o tempo, não justifica vocês viverem letargicamente, indiferentes às coisas de Deus. Ele dá dois motivos. Primeiro no verso 11, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio nós cremos. A nossa salvação, ela está mais perto agora do que quando nós cremos no princípio. Ora, se isso é verdade há 2000 anos, quando Paulo disse essas palavras, muito mais hoje. A nossa salvação, ela está mais perto hoje do que quando a princípio nós cremos. Nós temos que lembrar que a salvação na Bíblia envolve mais do que perdão de pecados. Os estudiosos, eles didaticamente explicam a salvação em 3 tempos. No primeiro tempo, Deus nos salva da culpa do pecado. Isso é chamado de justificação. E é um ato da parte de Deus que é feito quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Então Deus nos justifica e nos livra da culpa do pecado. Então, a partir desse momento, você pode dizer, eu estou salvo. Essa é uma declaração verdadeira, embora incompleta. Você está salvo da culpa do pecado. Deus não vai mais lhe mandar para o inferno, porque você creu e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aí começa a segunda etapa, que é a salvação do domínio e do poder do pecado na sua vida, que nós chamamos de santificação.
E que, diferentemente da justificação, que é um ato único de Deus, a santificação é um processo que vai durar a sua vida toda. A vida toda Deus vai estar salvando você do poder do pecado em sua vida. Através dos meios de graça, através da correção, que é feita pela palavra de Deus, através de irmãos que Deus vai trazer, através do sofrimento, através da tribulação, Deus vai quebrando o poder do pecado na sua vida. Você vai aprender a não mentir, você vai aprender a não cobiçar as coisas dos outros, você vai aprender a ficar contente e feliz em toda e qualquer situação, você vai aprender a dar graças a Deus em todas as coisas, você vai aprender a amar o próximo como a você mesmo. Isso é um aprendizado que dura a vida toda. Então, nesse sentido, você ainda está sendo salvo. Nesse sentido, você ainda está sendo salvo. E agora tem a terceira etapa, quando Deus vai nos livrar da presença do pecado em nosso coração. É isso que nós chamamos de glorificação. E vai acontecer quando Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, nós ressuscitaremos, os nossos corpos serão transformados para serem iguais ao corpo de Jesus Cristo, serão corpos gloriosos, imortais, incorruptíveis, perfeitos e sem pecado. É o que a Bíblia chama de glorificação. Nesse sentido, você ainda não está salvo, porque isso só vai acontecer quando Cristo vier. E é nesse sentido que Paulo está falando aqui. A primeira razão pela qual você que conhece o tempo deve despertar do sono é que a sua salvação completa, ele se refere mais ao estágio final, está mais perto agora do que quando você creu, do que quando você começou. Um dia você creu no Senhor Jesus e o processo da salvação começou. Deus lhe perdoou, Deus lhe aceitou, Deus lhe justificou. O Espírito Santo, então, começou a salvar você do domínio do pecado e lhe encheu de esperança, lhe fez promessas e disse, um dia, eu vou salvar você da presença do pecado, em você, nos outros e nesse mundo. Quando o meu Filho vier, o mundo será transformado, haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça, os mortos serão ressurretos e morarão com Cristo, comigo, para sempre, diz o nosso Deus, nesse novo mundo que se aproxima. Então, o primeiro argumento de Paulo, aliás, o primeiro motivo que Paulo apresenta para que os crentes se despertem para compreender o tempo em que eles estão vivendo, é que a nossa salvação está em processo. Ela começou quando nós cremos, mas ela ainda caminha para um final. E esse final está próximo e acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão que Paulo apresenta aqui, para a ordem do verso 11, está no verso 12. Ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras. Ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. A noite a que ele se refere é o tempo desse mundo. É chamado de noite porque está relacionado com trevas, com escuridão, que são metáforas que a Bíblia usa para falar do pecado do homem, a sua ignorância de Deus, a rebelião dos seus corações, e também do fato de que boa parte das obras más geralmente se faz à noite, em oculto, em segredo. Então, a noite já vai alta, quer dizer, está terminando a noite. Daqui a pouco ela vai chegar ao fim. Ou seja, esse mundo, como a noite, vai terminar. E o dia, diz o apóstolo Paulo, já está chegando, porque inclusive a luz do mundo já veio. Cristo, quando se apresentou aos judeus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então a luz já brilha. Os primeiros raios do novo dia já brilham ao nosso redor, dissipando as trevas, embora não plenamente. Aqui Paulo está falando dessa intrusão do dia nas trevas. Não é uma separação estanque. A noite acaba e o dia raia. Mas a gente sabe que as duas coisas se misturam. A noite vai terminando e o dia vai começando. É o que a gente chama de madrugada, não é? É o que a gente chama de madrugada. Então, nós estamos vivendo na madrugada, no amanhecer desse novo período que Deus fará nesse mundo, o novo céu e nova terra inaugurados com a vinda do Senhor Jesus, quando o seu reino será implantado plenamente. Então, nós temos dois motivos para nós despertarmos do nosso sono. O primeiro é esse, que a nossa salvação está em processo, é incompleta, mas ela se aproxima do final.
Segundo, que a noite desse mundo já está passando, que o novo dia já raiou, que o reino de Deus já está entre nós. E nós vivemos então na expectativa de que esse dia chegue logo, porque nós não queremos viver na madrugada, mas queremos viver em pleno dia. Primeiro, Paulo deu a ordem, no verso 11, está na hora de despertar. Depois ele deu 2 motivos para isso. A nossa salvação está mais perto agora do que era antes, e a noite já vai alta e o dia já está raiando. E aí, final do verso 12 até o verso 14, ele fala de como nós devemos então viver como pessoas que conhecem o tempo e que estão conscientes de que nós estamos vivendo no apagar das luzes desse mundo e na chegada da nova realidade em Cristo Jesus. São três contrastes que ele faz. O primeiro no final do verso 12. Depois de dizer no verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia, ele diz, deixemos, pois, então, a conclusão prática, não é? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, à luz disso tudo, a primeira conclusão, orientação prática é essa: deixe as obras das trevas. O que são as obras das trevas? É tudo aquilo que as pessoas fazem no escuro, de noite, em segredo. Apesar de que hoje em dia está tão descarado, né, que eles fazem em plena luz do dia. A gente vê vídeos na internet de gente protestando, fazendo coisa no meio da rua que a gente não imaginaria, passeatas aí de determinados grupos, com imoralidade feita à luz do dia. Coisas que, pelo menos, a decência e a vergonha antigamente ditavam que essas coisas eram feitas de noite e em locais secretos. Hoje em dia se faz abertamente, mas na época de Paulo, pelo menos, essa safadeza toda era feita no escuro, de noite, escondido. Por isso que são chamadas de obras das trevas, obras que são feitas por pessoas que não querem ser expostas, são obras vergonhosas, obras indecentes, obras que são condenáveis, são contra a palavra de Deus e que não são dignas de um cristão que já faz parte do novo dia, da nova realidade que brilha em Cristo Jesus. Portanto, o cristão, ele deve, na palavra de Paulo aqui, deixar as obras das trevas. Deixem de fazer o que é errado, diz o apóstolo Paulo. Pare de fazer o que é errado. Essas obras são daqueles que não conhecem a Deus. Em vez disso, revista-se das armas da luz, ou da armadura da luz, pode ser traduzido como armas ou armadura. Revista-se da armadura da luz. Em contraste a viver na prática de atos, de ter comportamento que é característico do mundo que não conhece a Deus, o cristão deve se revestir da armadura da luz, ou das armas da luz. Aqui o apóstolo Paulo se refere, naturalmente por contraste às virtudes cristãs. Justiça, amor, verdade, humildade, sinceridade, zelo, fervor diante de Deus, tudo aquilo que o Novo Testamento descreve como sendo pertinente a pessoas que são salvas e o reino de Deus. Então, primeira orientação, à luz de tudo isso, pare de fazer as coisas das trevas e se revista daquilo que caracteriza uma vida iluminada pela verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Segunda orientação, é também outro contraste, está no verso 13, e esse é mais explícito. Andemos dignamente como em pleno dia. Andar dignamente em pleno dia. A figura é autoexplicativa. De dia nós somos vistos por todos, e todos os nossos atos são feitos diante de outras pessoas. De dia nós não temos como esconder nada, porque está diante de todo mundo, a luz ilumina tudo. Então, nós devemos viver como pessoas que andam de dia, de maneira digna, de maneira própria, de maneira conveniente. Em contraste, Paulo diz, não ande em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Aqui é a primeira vez que Paulo dá nome ao que ele chama de obras das trevas, ou andar de maneira indigna, ou andar de noite. E os primeiros que ele nomeia aqui, orgias, bebedice, orgia é farra, não é? Inclusive, na época de Paulo, as famosas orgias romanas incluíam, é claro, era sexo e bebida. Então, não em farra, não em embriaguez,
não imoralidade sexual e dissolução, que seria depravação. Essas coisas caracterizavam o mundo greco-romano, onde estava a igreja de Roma, a quem Paulo escreve. Os relatos que nós temos da degradação da sociedade romana são muitos. Há, inclusive, historiadores que dizem que o que derrubou o Império Romano não foram os bárbaros que vieram no século IV, mas foi exatamente a falta de bons costumes, a corrupção, a imoralidade que comeu o Império Romano de dentro para fora, que Paulo descreve aqui como sendo orgias, embriaguez, imoralidade sexual, dissolução, vida dissoluta. Tudo isso era característico da sociedade em que Paulo vivia, em que os romanos viviam e a quem o apóstolo Paulo está escrevendo. Então ele diz, vocês têm que andar como as pessoas que andam de dia, não praticando esse tipo de coisas, porque essas coisas são da noite, são das trevas, são desse mundo, e o novo dia já raiou, o novo dia já chegou. E ele, no final, ele coloca, não em contendas e ciúmes, que são coisas que podem acontecer até dentro da igreja, não é? Mas contendas e ciúmes também fazem parte das obras das trevas, fazem parte da vida desse mundo que não conhece a Deus. Isso também tem que ser deixado de fora. Terceira orientação e terceiro contraste no verso 14. Mas, em vez de vocês andarem desta forma, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo significa tomar sobre si o poder do Cristo ressurreto. É você depender dele. É você revestir-se da graça, do poder e das virtudes e dos benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele conquistou para nós o perdão de pecados. Quando ele ressuscita dos mortos, ele vence o mundo, ele vence o diabo. A nossa força está no Senhor Jesus, não em nós mesmos. Por isso, Paulo diz que o antídoto para uma vida de orgia, de dissolução e de imoralidade sexual é você revestir-se de Cristo, dele e da força do seu poder. Porque somente unidos a Jesus pela fé é que nós poderemos viver como cidadãos do dia. Em contraste, nada disponhais para a carne, final do verso 14, no tocante às suas concupiscências. Concupiscência significa desejos. E geralmente no Novo Testamento é uma conotação negativa. Concupiscências são desejos que não podem ser satisfeitos de maneira lícita. São paixões, são vontades que brotam da nossa carne, carne aqui se referindo à nossa natureza pecaminosa. E apesar de já termos sido salvos, como eu disse no início, o crente ainda tem concupiscências, ele tem desejos, ele tem paixões, ele arde de vontade de fazer uma série de coisas. Paulo diz que em vez de você dispor qualquer espaço para que a carne seja satisfeita, você deve se revestir do Senhor Jesus Cristo. Não disponha para a carne nada. Ou seja, não fique planejando de que maneira você vai satisfazer os seus desejos. Não dê oportunidade para que as paixões carnais dominem sua vida. Mas já de saída você elimina tudo. Você já fecha a porta para isso. E é aqui que nós precisamos aprender como cristãos, não somente a dizer não para o pecado, mas a evitar todas as situações ou ocasiões em que o pecado pode se tornar presente em nossa vida. Não disponha de nada. Não dê chance, não dê lugar à carne na sua vida, mas se revista do Senhor Jesus. Eu quero concluir com algumas lições que nós podemos tirar daqui. A primeira delas é que nós, de fato, vivemos no limiar de um novo tempo. A vinda do Senhor Jesus está próxima, e com ela o fim desse mundo, como nós o conhecemos, e com ela o início do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça, onde nós finalmente seremos livres do pecado em todos os sentidos. Mas até lá, nós estamos vivendo nessa tensão do já e do ainda não, onde a Bíblia demanda o tempo todo que nós sejamos como pessoas esclarecidas, conhecendo o tempo, vivendo em santidade, deixando as obras das trevas e vivendo de maneira digna de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que a salvação de fato é um processo.
E ele não terminou ainda. Ele começou quando você creu. E você foi salvo da culpa do pecado, mas ainda não foi salvo da mentira, não é verdade? Ainda não foi salvo da imoralidade e da impureza e da maneira como você trata as pessoas, da raiva e da mágoa, não é verdade? Então Deus ainda não acabou com você. Ele ainda está salvando você. E ele só vai terminar na ressurreição dos mortos, quando finalmente o pecado será tirado de nós e nós experimentaremos alguma coisa que eu acho que a gente nem não consegue imaginar, é não ter pecado em nós, não sentir aquilo que a nossa natureza corrompida provoca, aquilo que ela deseja. Eu nem imagino como é, acho que nenhum de nós imagina, não é? Mas eu sei que a Bíblia diz que é alguma coisa, isso é que é céu, vida eterna, é nós agora existirmos plenamente sem a presença do pecado em nós. Talvez você está aqui essa noite e você precisa de ouvir essa orientação do apóstolo Paulo, que está na hora de você despertar do sono. Eu não estou dizendo que você não é salvo, mas eu quero que você examine sua vida, a sua vida como cristão, como membro dessa igreja. Você poderia ser descrito como uma pessoa que está adormecida, que é indiferente. O seu cristianismo se resume a praticar atos religiosos, vir domingo à igreja, contribuir, quem sabe participar de um evento ou outro. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é toda uma visão de mundo, é o conhecimento do tempo, é você estar situado no momento da história, estar consciente disso, e isso traz efeito na sua vida, na maneira como você vive, na maneira como você trabalha, no seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, como você trata seus filhos, o que é que você faz no trabalho. Você vive a consciência disso, a luz disso. Talvez nessa noite seja preciso que você repense o seu cristianismo. Talvez você precise dizer: Deus, de fato, eu preciso de um despertamento. Talvez a igreja precise de um despertamento. É hora de despertar do sono. Há tanta coisa a ser feita, o tempo é breve, nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Nós não sabemos quanto tempo até a vinda do Senhor Jesus. Há muito a ser feito. E cada um de vocês, eu e cada um de vocês, nós temos participação no reino de Deus, na sua igreja, e temos coisa para fazer. E temos coisa para fazer. Não se justifica que nós, sabendo o tempo, nós estejamos vivendo como se isso fosse durar para sempre, como se fosse assim a vida toda, sem essa urgência escatológica da vinda de Cristo e da necessidade de servi-lo. Que nessa noite Deus fale ao seu coração. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu queria muito, de fato, viver uma vida nova, desperta para Cristo. Como é que eu me revisto dele? Como é que eu, de fato, me aposso dessas realidades? Paulo vem explicando isso desde o capítulo 12, não é? Desde o capítulo 12 ele vem falando a respeito disso. Eu creio que em termos práticos você pode começar com sua vida devocional, lendo a sua Bíblia todo dia, gastando tempo em oração. Em vez de você gastar aquele tempo lá no Netflix, não é? Ou no YouTube, menos vendo os sermões que a gente prega, né? Tirando isso, vendo outras coisas lá, você tira tempo para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor Jesus, gastar um tempo em oração. Não somente participe dos cultos, mas se envolva. Há grupos que se reúnem durante a semana, grupos de discipulado, grupos de comunhão. Se não tem nenhum perto da sua casa, forme um, abra a sua casa e diga: pastor, eu quero abrir minha casa para ter um grupo de comunhão, de estudo durante a semana, eu preciso de fortalecimento, eu quero me envolver. Eu sei que a igreja tem projetos sociais, projeto missionário, a igreja tem várias frentes de trabalho, e eu estou aqui meio que sonolento, sem fazer nada. Eu quero me envolver na obra de Deus. Você é muito bem-vindo. Tem trabalho para todo mundo. Há muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita. É hora de nós despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Que Deus nos sacuda e nos acorde para que nós possamos servi-lo no raiar desse novo dia que se aproxima com a vinda do nosso Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, que mensagem preciosa da parte de Deus, falando de um tema tão importante acerca do final, né, de tudo, do fim de todas as coisas, a importância de nós estarmos preparados, vigilantes, estarmos sempre
entendendo as Escrituras, compreendendo aquilo que o próprio Senhor Jesus deixou de orientação para nós. Essa foi uma exposição do reverendo Augusto de Nicodemos acerca de um tema muito importante, mas é apenas um trecho da sua pregação. Nós não postamos aqui a pregação completa, é apenas um trecho de uma pregação em que ele expõe um dos capítulos de Romanos. Se você deseja assistir essa pregação completa, eu convido você a clicar no primeiro link que está logo aqui abaixo na descrição. Lá você conseguirá então acessar a pregação completa, onde você pode assistir ela na íntegra e assim também ter uma visão mais completa desse assunto. Nós também lembramos que esse não é o canal oficial do Reverendo Augusto Nicodemos, é um canal de cortes, um canal de trechos aqui nos quais nós recortamos algumas partes importantes para divulgar o trabalho do reverendo e também divulgar a boa teologia. Mas se você deseja conhecer o canal oficial, nós também deixamos o link também na descrição, você consegue acessar e também ver todo o conteúdo que o reverendo tem deixado aqui. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, eu também convido você a inscrever-se e deixar um like nesse vídeo. Isso ajuda muito ao YouTube, ao nosso canal crescer e alcançar mais pessoas. Tudo isso para a glória de Deus.